Olá, tudo bem? Amós 8, verso 11 diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia ainda não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoa, nos estuda a tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Nosso estudo de hoje tem como título O Grande Conflito. Ele envolve todo o universo, mas tem sua atenção voltada ao nosso planeta. Para iniciar o nosso estudo, vamos tentar responder essa pergunta: que partes das Escrituras ensinam que existe um conflito cósmico entre Deus e Satanás? Vamos começar lá no Gênesis. Lá diz que viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então, tudo que Deus criou naquela primeira semana era muito bom. E ele deu uma orientação para Adão. A orientação foi: e o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, num ambiente de liberdade, era possível o amor de Deus ser correspondido por Adão, mas deu a ele a bênção da instrução, uma lei. Ele não deveria comer do fruto de uma única árvore, para não morrer. Mas a serpente ali usada pelo inimigo foi conduzindo as coisas para que eles desobedecessem à lei de Deus, à instrução de Deus. Primeiramente, a serpente questionou. Ela disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Depois ela negou: É certo que não morrereis. E depois Eva, Adão foram conduzidos a ignorar e decidiram fazer assim. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Um caminho para o pecado naquele momento: questionamento, negação e ignorou o que Deus disse. O grande conflito, então, ali está instaurado no nosso planeta. Embora ele já começasse no céu, mas agora estava especificamente no nosso planeta. Gênesis 3,15 aparece a promessa: porém inimizade entre ti, serpente, você, e a mulher, Eva. Entre a sua descendência, a descendência da serpente, são os filhos da desobediência e um descendente com letra maiúscula que viria da mulher. É Cristo. Este lhe ferirá a cabeça. Então, o descendente ferirá a cabeça da serpente. E a serpente ferirá o calcanhar do descendente. Então, para entendermos o verso, temos aí uma separação. Você está falando da serpente. A serpente tem uma descendência, os filhos da desobediência, os pecadores. Essa serpente iria ferir o calcanhar do descendente. E isso aconteceu na cruz. Não era um teatro. Jesus realmente sofreu, e sofreu muito. Por outro lado, a promessa dizia que da mulher viria um descendente. E esse descendente iria ferir a cabeça da serpente. Isso aconteceu também de maneira simbólica na cruz. Os argumentos do diabo de que um caminho fora da orientação de Deus vale a pena foi esmagado na cruz. O pecado levou à morte o Filho de Deus. Aquele primeiro dia do pecado também foi o primeiro dia da graça. Por quê? Um substituto morreu naquele dia, como Deus havia dito: no dia em que comeres, morrerás. Adão não morreu, mas um substituto morreu naquele dia. Como nós sabemos isso? Gênesis 3:21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher os vestiu. Então, peles do quê? De um animal que morreu. Primeiro dia do pecado, primeiro dia da graça, da esperança. Um inimigo, então, está ali dando as cartas em nosso planeta.
Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Lá na criação não era tudo muito bom? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Então, Jesus, contando a parábola, ele apresenta de maneira clara: há um inimigo. E a explicação da parábola, Jesus diz: O que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Então, o trigo e o joio convivem juntos até a ceifa que vai acontecer na volta de Jesus. E os ceifeiros não são os humanos, não são os líderes, são os anjos. Então, perfeito pode pecar. Olha a descrição do anjo, filho da luz, antes do pecado. Perfeito eras nos teus caminhos. Então, perfeito. Então, ele não poderia pecar? Não. Desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Apocalipse 12, verso 4, mostra a primeira batalha que aconteceu no céu. A sua cauda, a cauda do dragão, arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Então, percebe? Deus não mandou o inimigo para esse planeta. Não seria justo. Quem trouxe os anjos caídos para esse planeta? O dragão trouxe a terça parte e começou ali, né, tentando o casal. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, Satanás usando Herodes para matar o menino, mas ele foi preservado. Apocalipse 12 também mostra uma segunda batalha. Ela acontece no momento próximo à cruz. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Agora faz todo sentido. Ele já era o príncipe deste mundo, mas na cruz, até a cruz ele teria acesso ao céu. Agora não mais, porque o sacrifício foi aceito. Ele é expulso do céu, a continuação de Apocalipse 12 diz isso. A festa no céu, em contraste, se diz o que da terra? Ai da terra. Então, ele foi atirado para a terra. Por quem? Por Miguel. Então, não é Deus que está determinando que o pecado venha prevalecer em nosso planeta. Naquele primeiro momento, foi a cauda, o dragão, que trouxe a terça parte para tentar em nosso planeta. Então, qual é a busca do inimigo? A exaltação. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Em contraste com a busca da exaltação, Jesus é totalmente o contrário. Ele vai em busca da humilhação. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aquele que era igual a Deus se tornou semelhante a homens, não igual a homem. A segunda pergunta que podemos responder, que devemos responder nesse estudo sobre o grande conflito é: de acordo com as Escrituras, qual é a natureza desse conflito? O Apocalipse nos apresenta que a natureza desse conflito envolve adoração. Apocalipse 13:4, o dragão busca adoração. Apocalipse 13:4, a besta busca adoração. Apocalipse 13:8, também adorarão todos os que habitam sobre a terra. Apocalipse 13, a primeira besta busca adoração.
Apocalipse 13 ainda, a imagem da besta busca a adoração. Apocalipse 14, 9, a besta e a sua imagem buscam adoração. Apocalipse 14, 11, a besta e a sua imagem, mais uma vez, está em busca de adoradores. Em contraste com tudo isso, Apocalipse 14, 7 diz que nós devemos adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Vamos olhar agora para os primeiros 4 mandamentos que nos apontam para Deus. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Qual é a afronta do inimigo? Ele quer que o dragão seja adorado e também a sua imagem. Então, a sua besta. Então, algo se colocando no lugar do primeiro mandamento. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Qual é a afronta do inimigo? Faça uma imagem à besta. E quem não adora a imagem deve ser morto. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor em vão. Qual é a afronta do inimigo? Blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome. Qual é o quarto mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Apocalipse 3,16 diz que o inimigo tem ou há de ter uma marca que vai colocar sobre a mão direita ou sobre a fronte. Então, qual é a natureza do conflito? A quem você adora? O Criador ou a criatura? O sábado apresenta as características de um selo. Tem o nome de Deus, o título de Deus Senhor e o território de seu domínio, céus, terra, mar e tudo que neles há. São características de um selo do período bíblico: nome, título e território. Lá diz que Deus descansou, abençoou e santificou. Então, a adoração é devida unicamente ao Criador. Adorai aquele que fez céu, terra, mar e fonte das águas. Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a honra, a glória e poder, porque todas as coisas tu criaste. Então, há um paralelo entre a divindade bíblica e uma trindade falsa formada pelo dragão. O dragão tenta ocupar o lugar do pai. A besta do mar tenta ocupar o lugar do filho, dizendo que perdoa pecados. A besta da terra tenta ocupar o lugar do Espírito Santo, se manifestando até através de dons espirituais. Deus tem 3 mensagens angélicas, o inimigo também tem 3 espíritos imundos. Deus tem uma missão mundial, o inimigo também tem uma missão mundial. Deus tem um sinal, um selo, o inimigo também tem uma marca. É um conflito de adoração. Então, o selo de Deus está no sábado, no mandamento do sábado. É o único que nos lembra que ele é o Criador. O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então, o sábado é um presente para o homem, lembrar das suas origens. O sábado não foi estabelecido para judeu, tudo bem? Ele foi estabelecido 2108 anos antes de Israel existir. Para toda a humanidade foi dado o sábado. Na primeira tentação de Jesus, nós vemos um conflito entre o Criador e a criatura, o anjo caído. Então o tentador lhe disse: Se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Como Jesus responde à tentação? Está escrito. Segunda tentação: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçardes em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terceira tentação: Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás,
e só a ele darás culto. O conflito é sobre a adoração. Qual é o caráter do inimigo? Vós sois o diabo que é vosso pai, e quereis satisfazer dos desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O que está escrito? Grande conflito 493. Deus não é responsável pela origem do pecado. Nada é mais claramente ensinado nas Escrituras do que isso. Se ele tivesse sido imediatamente exterminado, os habitantes do céu e dos outros mundos teriam servido a Deus por medo e não por amor. O enganador não teria sido destruído por completo, o engano, né? A essência do enganador. E o espírito de rebelião não teria sido totalmente desarraigado. O grande conflito ainda é 497. Devia ser permitido que o mal amadurecesse para o bem de todo o universo ao longo dos séculos da eternidade. Satanás devia desenvolver de forma mais completa seus princípios. Isso faria com que todos os seres criados pudessem ver o verdadeiro caráter das acusações feitas por ele contra o governo divino e a justiça e misericórdia de Deus, bem como a imutabilidade de sua lei, ficariam para sempre livres de qualquer contestação. Então, foi um primeiro momento, uma primeira vez. O que é isso? Quais são as consequências? Então, Deus deixa para que, com o tempo, o mal apresente realmente o que ele é. Filipenses 2, 9 e 11 diz que isso vai terminar de que forma? Jesus Cristo é Senhor. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. No final, todos hão de reconhecer que o único caminho de vida em plenitude está em seguir a orientação de Deus. Um não de Deus é um sim para a vida. Naum 9 diz: Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. A primeira vez, os habitantes não sabiam, as criaturas não sabiam as consequências. Mas se acontecer uma segunda vez, Deus pode exterminar na raiz, porque todos já sabem as consequências. Então, qual é o segredo? Ficarmos com a palavra de Deus. O não de Deus é um sim para a vida. Vamos orar? Grande Deus, agradecemos pela tua palavra, pela luz plena que encontramos neste livro. Ajuda-nos a sermos obedientes à tua palavra. Livra-nos do mal. Em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar os ensinamentos que tem aprendido a cada semana. Deus o abençoe.